Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e hoje eu montei um vídeo para fazer com que pensamos na evolução do mundo em termos de convivência, de governos e de formas de gestão da economia. Então, muita coisa acontece nas voltas que o mundo dá ao longo do tempo. A ideia é ter uma visão geral das transformações da sociedade em vários lugares do mundo. Você já parou para pensar como é que o mundo se transformou naquilo que é hoje? Então a gente vai fazer uma retrospectiva histórica para tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto muito de linha do tempo e aqui eu distribuí em cada espaço uma quantidade de 20 anos entre eles. Então a gente está iniciando aqui por volta de 1720 e até os momentos atuais. Um pouco depois de 1760, surge na Europa a visão da economia que a gente chama de escola clássica de economia. Alguns outros fatos importantes. Em 1776, acontece a independência dos Estados Unidos. Outras coisas que estão acontecendo naquele momento, a partir de 1760, 1770, nós temos o início da primeira revolução industrial. Nós estamos falando aí na Inglaterra, na máquina a vapor e tudo aquilo que, a partir da criação da máquina a vapor, fez com que a indústria crescesse e evoluísse muito rapidamente. Mas tem alguns aspectos interessantes. Por volta de 1850, tem início a segunda revolução industrial. Mas eu quero fazer alguns destaques, né? Porque a gente está analisando a forma como as pessoas trabalhavam e eram remuneradas ou não, e esse é o foco deste vídeo, para entender a transformação da sociedade. Um aspecto importante aqui é a partir de quando os países começam a libertar os escravos, porque anteriormente a mão de obra, a gente está falando aqui de 1860 para trás, a mão de obra no mundo era basicamente uma mão de obra escrava ou uma mão de obra semi-escrava. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho em detalhes. Então, dos primeiros países que provoca a libertação dos escravos, Holanda, né? Estados Unidos também, em 1874 Gana, 1876 a Turquia, 1886 Cuba e o Brasil, um dos últimos países do mundo a libertar os escravos, em 1888. Então a gente está falando de uma transformação do mundo, né, em que o mundo vai deixando o trabalho escravo e semi-escravo para o trabalho remunerado, para a figura, surgimento da figura do empregado. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Outros aspectos interessantes e importantes para a evolução da história. A Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Um outro aspecto importante que também provocou grandes mudanças nas relações de trabalho, na economia e na situação dos governos do mundo todo. Em 1929, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Então a gente está vendo um mundo em transformação, né? E nós podemos dizer que o início da transição do feudalismo para o capitalismo se dá por volta de 1770. Mas em função do que se percebeu de ineficiências ou coisas que pensadas para o capitalismo e que não deram certo, fizeram com que John Maynard Keynes, ao escrever o livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Renda, constatasse de que havia a necessidade da interferência do Estado, principalmente aspectos ligados à economia, né? E a gente vai ver agora outras informações muito importantes. Tem um livro que chama Uma Breve História da Riqueza,
ele tem logo no seu início uma demonstração da evolução da riqueza no mundo. É uma pesquisa séria, muito importante, feita por doutores na área de economia e doutores da história da economia. E ele mostra o seguinte: é um levantamento de quanto seria a renda per capita do mundo. A gente está falando basicamente aí Europa, né? Do ano zero, nós vemos que a renda per capita da pessoa, do ano zero até aproximadamente ano 1000 e pouco, início de 1020, 1030, da nossa era, né? A renda média do trabalhador era de US$ 460 ano, que convertido a R$ 5, dinheiro atual da taxa no Brasil, daria R$ 2.300 ano, o que é igual a R$ 191,67 atuais. Imaginem alguém viver apenas com isso. Então era uma vida de miséria, uma vida de semi-escravidão. Quando a gente vai para o período um pouco depois do ano 1020 da nossa era, até por volta de 1700, perto de 1800 aqui da nossa era, nós vemos uma leve evolução da renda per capita, né? A gente sai dos algo em torno de US$ 460, aos poucos vai subindo até chegar a US$ 630, que convertido a R$ 5 dá R$ 3.150 por ano, o que é igual a R$ 262,50 por mês. Continua uma miséria. Então o povo, a gente está falando aqui, ó, nesse outro segundo momento, a gente está falando basicamente Europa, né? Nós estamos falando que pessoas brancas de olhos azuis viviam numa semi-escravidão, porque com uma renda dessa não dá para se ter nada e nem ter uma qualidade de vida que seja apenas razoável. Outra coisa que estamos afirmando é que nesse período a maioria absoluta do povo europeu era analfabeta, ok? A gente vai ver mais detalhes no próximo slide. E de repente, exatamente em função da Revolução Industrial, dá uma olhada no salto da renda per capita das pessoas em função dessa mudança que foi uma transformação na sociedade. As rendas per capita partem de US$ 630 e se aproxima avançando entre os anos 1800 e 1900, chegando aos anos 2000, a US$ 6.010 ano, que convertido pela taxa do dólar a R$ 5, dá R$ 30.050, uma renda per capita de 2.504. Então, o mundo se transformou muito nesse período de geração de riqueza. Vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos aqui como nós falamos que o capitalismo tem início no fim do feudalismo, vamos entender um pouquinho o que é o feudalismo. O feudalismo foi um modelo econômico e social baseado na terra e na relação de fidelidade entre os homens, que mudou ao longo de toda a Idade Média. A origem do feudalismo está no final do Império Romano, quando surgiram os colonatos, terras onde os romanos buscavam abrigo e, em troca, trabalhavam para seus donos. Nós estamos afirmando aqui, sem medo nenhum de errar, que esta população europeia branca teve um trabalho análogo à escravidão. Lembrando daquela baixíssima renda, péssimas condições de vida e também o analfabetismo, nós temos aqui um povo que trabalhou na Europa toda com uma situação muito semelhante à escravidão. Então a mão de obra, nesse período todo aqui do feudalismo, era escrava ou semi-escrava, independentemente da cor das pessoas. E aí nós temos uma distribuição, os estratos sociais do feudalismo. Nós tínhamos a realeza, a alta nobreza e o alto clero, a nobreza média, e aqui nessa faixa existiam privilégios para as pessoas contidas nesse agrupamento. E a parte de baixo, aí, grupos médios, artesãos ricos, grupos modestos de artesãos,
nós temos aqui na parte inferior marginalizados e escravizados e os pobres em geral que eram servos. Então nós vemos aqui na linha do tempo, um pouco antes do ano zero da nossa era, o início do Império Romano, o declínio, a decadência do Império Romano. Depois tem início o que chamamos de feudalismo. O feudalismo termina por volta de 1700 e aí surge o que nós entendemos hoje por capitalismo. Então, uma revisão da estrutura da distribuição do povo no feudalismo a realiza, aí formado por várias formas de nomenclatura, reis, imperadores, sultões, faraós e assim por diante. Ou seja, quem mandava nas nações. Nós temos logo abaixo a alta nobreza e o alto clero, depois a nobreza média. Estes três grupos tinham privilégios. E aqui nós temos uma separação clara entre eles e o restante da população. Nós vemos logo abaixo grupos médios, depois grupos modestos e os pobres, que na verdade eram servos, né? Ou escravos ou semi-escravos. Com a Revolução Industrial, o feudalismo entrou em declínio e em seu lugar nasceu aquilo que chamamos de capitalismo. Em sua origem, aqueles que conceituaram o capitalismo entendiam que para a existência do capitalismo seriam necessárias três condições que são direito de propriedade, classes sociais e nenhuma interferência dos governos na economia. Então, essa era a visão original do que nós denominamos capitalismo. Em contrapartida ao capitalismo, surgiram pensamentos que foram denominados de comunismo, que para a sua existência seriam necessárias três condições que são inexistência do direito de propriedade, inexistência de classes sociais e inexistência de governo. Então é uma visão oposta ao capitalismo. Quando falamos em direito de propriedade, não estamos nos referindo à casa que você possui ou ao seu carro, mas sim ao direito de propriedade dos meios de produção, a saber, o capital, terras, fábricas, máquinas, equipamentos utilizados no processo de produção, os meios de produção. Então, capitalista, o rico, é quem é dono dos meios de produção. Todo o resto são os pobres, representam o proletariado, que divididos entre classes, desde o mais pobre até a classe média alta. Então nós temos os ricos, que são os donos dos meios de produção, também chamados de burguesia, e o resto da sociedade. Ok? Quando falamos em classes sociais, atualmente temos algumas vertentes. Uma delas organiza as classes em razão da renda obtida pela pessoa, sendo assim distribuídas. O rico, a classe média alta, a classe média média, a classe média baixa e o pobre, em várias faixas de quantidade de salários mínimos. Quando falamos da não interferência do governo na economia, bem, isto não deu certo e foi exatamente isto que percebeu John Maynard Keynes. Por exemplo, para a gente entender isso, né? Se os Estados Unidos da América fossem capitalistas de acordo com a conceituação original, não aumentaria a taxa de juros dos títulos públicos para conter a inflação, pois, de acordo com a teoria clássica da economia, o próprio mercado entraria em equilíbrio e o tempo provou que isto não acontece. O mercado não entra em equilíbrio sem a interferência do governo. Outro exemplo. Se os Estados Unidos fossem plenamente capitalista, o fabricante do jato de caça F-16 poderia vender para o Irã, para a Coreia do Norte ou até mesmo para o Hamas. Mas isto não acontece. O governo norte-americano não permite isto, ou seja, ele interfere nos negócios de uma empresa privada. Isso é totalmente em desacordo com aquilo que se conceitua por capitalismo. A General Dynamics é uma empresa privada com ações listadas em bolsa. Ela é fabricante do F-16 Fight Falcon. Ela não pode exportar este avião para qualquer cliente em qualquer país, pois o governo norte-americano não permite, ou seja, há interferência do governo. Logo, os Estados Unidos da América não são
plenamente capitalista, mas parcialmente capitalista. Não há em nenhum lugar do mundo um país plenamente capitalista conforme imaginado em sua origem, lá ao fim do feudalismo. Então a gente está falando da sucessão da forma de gestão política e econômica do mundo ao fim do feudalismo. Quando falamos do que se entende por comunismo, que conforme conceituado não deveriam existir classes sociais, inexistência ao direito de propriedade e inexistência de governo. Peguemos os seguintes países que muitos pensam que são comunistas: Rússia, Cuba, China, Coreia do Norte, entre outros. Todos eles possuem governos e neles também há classes sociais. Por exemplo, a China é o segundo país do mundo em quantidade de bilionários. Se tais países fossem comunistas, não teriam bilionários e nem mesmo governo. Portanto, não há nenhum país no mundo que seja realmente comunista. O que temos no mundo atual são países parcialmente capitalistas. Todos, no mundo todo, são países parcialmente capitalistas. Alguns governados por democracias, alguns por ditaduras de direita e outros por ditaduras de esquerda, mas todos são parcialmente capitalistas. Nenhum é capitalista em plenitude e nenhum é comunista em plenitude. Vivemos num mundo que ainda não encontrou uma forma de governo e de gestão da economia que pudesse minimizar as diferenças tão gritantes entre as classes sociais. Vivemos uma distribuição de renda muito desigual e que causa o enriquecimento de alguns poucos e a miséria de multidões. Capitalismo e socialismo e o comunismo fracassaram. Algo novo precisa surgir, ok, pessoal? Agradeço as visualizações dos vídeos desse canal e até o próximo vídeo. Abraços!